Vejam bem, quando a gente se envolve com alguma tradição, muito provavelmente a gente já tem, a gente pode já ter tido uma vivência, pode já ter tido um contato com algum instrutor, com algum livro, com algum grupo que tenha algum tipo de vivência, de experiência, de contato mais intenso com esse assunto. Então, eu pergunto para vocês, como vocês se sentem em relação... Porque agora a gente viu Vivekachudamani um pouco, a gente viu um pouco Upanishads, a gente viu alguns materiais de estudo. E agora a gente vai ver os textos mais, vamos dizer assim, formais. Ó, no próximo é o do Sureshvara, né? Esse, Naiskarmya Siddhi, tá? Que é interessante. Siddhi é poder, energia, capacidade, competência. E Karmya é relativo à ação. Então, provavelmente o texto vai estar nos chamando a atenção sobre formas de ação, né? E ele vai falar sobre ignorância em relação à Atma, sobre a verdade em relação à Atma. Nós vamos ver, então, na Karmya Siddhi do Sureshvara, depois a gente vai ver o Rastamalaka, depois a gente vai ver nessa ordem, né? Na ordem que está aqui. Opa! O Rastamalaka, o Totaka. Totaka é um estilo literário que é sempre de 8 versos, inclusive a gente tem no budismo texto assim também. O Laghu Vakyavriti, o Aparokshana Bhuti, que eu já tinha comentado, e algumas passagens no Vivekachudamani e, finalmente, o Atma Bodha inteiro. E como vocês se sentiram lendo esses materiais? O que vocês já conheciam? O que não conheciam? O que chama a atenção? Na reunião passada, inclusive, a gente comentou sobre relações entre o que a gente está vendo aqui e outras tradições, né? A Yara falou, a Marina falou, vários de vocês mostraram, a Tereza também, relações com outras tradições. E a gente até falou sobre ir preenchendo esse quebra-cabeça, que às vezes uma tradição traz um ensinamento que complementa um espaço que a gente não tinha conseguido preencher, vindo de uma outra tradição que a gente vem acompanhando. Como vocês se sentem em relação? Do que eu estou falando, eu vou dar um exemplo meu. Eu já comentei com vocês que eu gosto muito, mas eu acho bastante complexo, né? Eu já tinha leitura sobre Blavatsky, antes de pegar o Vivekachudamani, mas eu apaixonei quando eu li o Vivekachudamani. Eu realmente, assim, ele me tocou muito, e os Upanishads eu gosto muito também. Já li tudo? Não, eu li pouco, não conheço tanto assim, mas o fato dele usar uma língua diferente, e eu acho o sânscrito lindo, às vezes cria uma certa barreira. O fato de a maioria de nós, sermos descendentes, estarmos inseridos numa sociedade cristã tradicional, essa forma de abordagem que parte não de um Deus que forma as coisas, mas parte de um todo, que é sempre presente e, ao mesmo tempo, está em tudo e não é nada, né? Exige da nossa mente um posicionamento, uma ideia, uma abordagem para essas leituras diferenciada. E eu me lembro que na nossa primeira reunião, a gente comentou sobre isso, sobre a necessidade de mudanças no nosso estado mental para entender, muitas vezes, o que esse texto está tentando abordar. Eu vejo que na Vedanta eles têm um caráter bastante devocional nos seus hinos, nesse sentido poético, bastante poético nos seus hinos. E isso fala muitas vezes a uma região da nossa mente
que é diferente da região discursiva, que a gente está mais acostumado, a maioria de nós está mais acostumado a estudar livro para decorar aquelas informações e organizá-las em caixinhas e assim colocar. E nem aqui eu vejo que as coisas não são bem assim. Tanto que definir Brahman e Atman não é assim tão simples. É super simples. Simplesmente é. Então, a gente ficar discutindo muito também não é o caso. Mas exige da nossa mente uma mudança de posicionamento, de compreensão, de abordagem, um esvaziamento para que isso possa ser possível, né? Então, eu queria ouvir de vocês comentários sobre como é que vocês observam, o que vocês sentem, o que tocou, o que não, e assim vai. Marisa escreveu aqui, está sem... Queres falar, Marisa? Sim, eu posso falar. Hoje eu estou com, né, o microfone hoje funcionou. Jane, é isso que eu ia comentar, exatamente isso que eu ia fazer, o comentário que tu comentaste agora, que eu acho assim que é bem peculiar, bem tipo único, né, da Vedanta, são esses textos, poemas, hinos devocionais, diferente, por exemplo, eu faço analogia muito com o budismo, né, porque Sim, é que é o minha que tu tem linha e tal. estudado mais. Uhum. E o budismo, por exemplo, ele já enfoca mais no ensinamento, né? É curioso isso, porque o ensinamento da Vedanta, ela está entre linhas, ele está ali ele tá no meio dos versos, né? Os versos são Essa é a sensação que você devocionais. está sentindo em relação A a sensação isso, que eu né? tenho é Uhum. essa, exato, é melhor dizer isso, exatamente, porque não é a verdade absoluta. A sensação que eu tenho, pois é, dizer assim, né? Parece até que eu sou conhecedora de alguma coisa. Mas, assim, o que eu quero dizer, a sensação que eu tenho é que a sensação que eu tenho é essa, de que o ensinamento está no meio dos versos, no meio do hino, no meio né, daquela forma, aquele formato poético, que eu acho Das lindo. proposições colocadas ali, né? Como se a gente tivesse que tirar, sair do lugar de conforto ali para perceber o que é que está sendo dito. O ensinamento, por exemplo, quando eu estava olhando aqui o Rasta Malaka, ele tem um texto muito, eu sou o Atma, cuja natureza é Brahma, né? Mas aí, quando ele fala isso, eu sou Atma, aí vem uma coisa bem complexa, né? Porque aí ele está afirmando eu sou, aí ele está afirmando uma existência de uma pessoa, aí ele tá, né? Aí é complexo, então fica muito bonito com Como é a relação a gente pode... poema. Uhum. Com relação a poema, fica muito bonito. Então, você precisa. Eu compreendo assim, Marisa, né? Eu compreendo assim, que para você entender o ensinamento, você tem que entender a forma poética, senão você vai contestar. Entendeu? Você quer dizer, senão eu vou contestar, eu vou dizer, não, entendeu? Não, o budismo já. E aí não é assim, porque não é isso, né? A questão é o ensinamento próprio da Vedanta, com sua forma própria, poética, de forma de hinos, que ensina de uma forma diferente uma coisa que é a mesma coisa, vamos dizer assim, que quando ele fala do Atman, que é a própria natureza, que a natureza é Brahma, ele vai realmente concordar com o ensinamento do budismo, né? Sim, sim. Exatamente. Então, E o aí é a mesma gnosticismo coisa, também. mas a forma, o formato é bem diferente. Acho que É. melhor resumindo é assim, eu Deixa eu penso, aproveitar né? a fala da Marisa. Marisa, concordo, muito obrigada. Olha só, a gente Eu que comentou agradeço. isso, a gente comentou sobre isso algumas reuniões atrás também, sobre a dificuldade da questão da tradução, né? E esses dias, tem umas 2 semanas, eu estava comentando com o Alberto essa dificuldade. Na época, quando a gente aqui nesse grupo estava conversando, como é que a gente vai dizer que somos Atman sem dizer eu sou Atman? Sim, é E bem foi isso que o complexo. Alberto me disse, como é que vai ser dito Isso, isso? Então, aí que eu é. digo, e eu me lembro que naquela reunião eu comentei que, por exemplo, a palavra, em algumas tradições, e por exemplo, na Vedanta, eles usam 4 palavras diferentes para traduzir por mente. E aí, assim, qual mente, quando a gente lê mente no texto em português ou em inglês, está se referindo a qual mente do texto budista, e do texto vedantino e do Uhum, texto gnóstico, uhum, que tem outros uhum. tipos de visão. E eu me lembro que eu comentei sobre na tradição da Cabala,
que Ein Sof é traduzido por eu sou. Uhum. E, novamente, pode dar aquele erro cognitivo da gente pensar em eu, que é alguma coisa. Tá. Ein Sof não é eu sou. Então, como eu até estava pensando que em inglês, né, o to be é ser e estar. Então, talvez traduzir por eu estou, não, tiro eu. Estou, talvez seja melhor, eu não sei, eu fiquei só pensando. Peço ajuda da área de letras aí, da linguística, que conhecem isso um pouco mais. Jane, eu até vou esticar um pouco essa história, até essa questão, até para a questão da reencarnação, porque você estava falando, por exemplo, o Sankara encontrou, né? O Sankara, ele encontrou uma pessoa que é reencarnação, que provavelmente já tinha vivências de outra. Isso é o que diz a lenda. Aí a gente já fica pensando também que a reencarnação também é um cuidado para não afirmar uma alma existente. A existência que vai, alguém que tem uma lembrança, algum ser que tem uma lembrança, uma mente que tem uma lembrança e tal. Então, é bem complexo isso aí para a gente não confundir com coisas estáticas, né? Por isso a importância da gente ter esse espaço para ir conversando também, né? Yara, fala. Depois Obrigada, Jane. Eu queria retomar o que a Marisa estava falando, e também a Jane agora por último, que esses textos, na minha opinião, eles propiciam uma reflexão que vai elevar, que vai mudar alguma coisa no interior, né? Então, que a Jane tinha falado em mudanças do estado mental. Eu lembrei, né, o mestre Eckhart fala que a gente tem que desenvolver um instrumento adequado e especial para poder acessar essas realidades. Essas realidades não podem ser acessadas pelo mero intelecto, né? Por essa mente mais de trabalho. Então, ele sempre fala, né, nos textos que tem que desenvolver um instrumento especial ou uma mente especial para poder acessar essas realidades. E que no budismo também, né, se fala em lojong, né, que é essa transmutação da mente. Então, não é com essa nossa mente do dia a dia que a gente vai conseguir entender, ou vivenciar, ou experienciar essa realidade, esse estado. Mas então é para jogar fora essa mente? Claro que não, né? Então, por isso que a forma poética é interessante, porque a forma poética não diz ela insinua e você vai trabalhando, né, interiormente, de acordo com o alcance de cada um de nós, né? Cada um vai conseguir, lendo uma poesia, lendo um poema ou um desses textos, vai interpretar, vai tocar de forma diferente, né? Então, essa alquimia mental, que eu acho que esses textos, pelo menos para mim, quando eu estou lendo, né, vai mudando alguma coisinha, vai ligando, né? É isso que eu queria trazer. Você fala isso, eu já vou passar para o Igor, e eu também lembro de lá no comecinho a gente ter comentado, porque para mim essa questão é super importante. A Tereza fez um comentário aqui, eu já vou ler também, e a Marisa também. A própria Blavatsky diz isso, quando você estiver estudando, estuda o máximo que puder, aprofunda o máximo que puder, e depois larga de mão. Porque o verdadeiro cognoscer gnóstico, dinâmico, né, Tereza? Não é o descritivo. Se fosse, eu comentei isso na reunião passada, se fosse o descritivo, os eruditos estavam todos iluminados. Então, muitas vezes, o silêncio vai falar mais alto do que a repetição de palavras. No entanto, o nosso cérebro ele precisa de foco para ele, então, poder silenciar com aquilo que ele conseguiu alcançar. Então, eu agradeço essa oportunidade de a gente, de repente, eu convido vocês para a gente fazer esse exercício. Talvez um fala uma coisa, outro outra, e a gente vai encontrando cada um o seu caminho, porque o caminho não é igual para todo mundo. Mas as direções, de um modo geral, é semelhante, mas o detalhamento vai ser de acordo com o meu fluxo, com a minha alma, com a minha energia, com o meu tom vibratório e com aquilo com o que eu vou encontrando associação.
não é por imposição, né? E era nesse sentido que eu queria perguntar para vocês. Estaria essa tradição tocando vocês de alguma forma? Quanto? Onde estão sentindo mais? Porque, como está sendo o primeiro que eu estou conduzindo também, eu também estou percebendo os erros que eu vou fazendo em relação a como jogar com onde tem informação muito seca apenas e onde tem informação mais vivencial, né? E como que também a gente vai vendo a importância de uma e de outra, porque cada um de nós também tem mais aproximação e interesse, conexão com uma ou outra forma, né? Igor. Deixa eu colocar o áudio aqui. Boa noite. Boa noite. Todo mundo coincidiu com o que eu ia falar mesmo. Mas o que acontece? Para mim, ao ler, né, não sou também muito entendido e nem conhecido do assunto, não. Mas ao ler, tanto aqui como na Laia, em outras tradições, o hermetismo, a sensação que me dá é que todos os textos vão ajudar a te dar um foco. Mas, na verdade, quando a pessoa chega na afirmação de ser o Atma, já não é mais a mente racional dizendo que é o Atma. É o próprio Atma iluminando a mente dela e sendo o Atma. Falando então, por si próprio, perfeito. Exatamente. Não tem mais essa ideia do eu, porque não tem mais o eu no negócio. Mas a gente começa com o eu. Deixar o eu para trás e deixar o Atma se apresentar é que é o mais difícil. Porque a gente fica o tempo todo querendo pegar a ideia do eu. Eu estou aprendendo, eu estou me guiando. É como se eu estivesse querendo guiar o Atma, e não o contrário. Bem, deixa eu aproveitar a tua fala, Igor, para trazer para um detalhe. A Maria Tereza, não sei se você quer falar, Maria Tereza, mas ela tinha posto aqui, é um exercício de abstração. É um exercício de abstração, perfeito, é isso mesmo. Mas você citou o grupo do Viveka, e no Viveka está se estudando o Evangelho de Filipe, e no Evangelho de Filipe tem aquela frase que diz que a verdade não vem ao mundo crua, nua, né, mas vem envolta em símbolos. E esses símbolos são imagens, são palavras, porque de alguma forma a gente tem que construir algo sobre o qual a gente possa se debruçar para, então, largar tudo e chegar. Existe um risco enorme, e se alguém aqui é da área da psicologia, por exemplo, ajudaria muito, mas existe um risco enorme, muitas vezes, quando alguns grupos sugerem que você deve retirar o eu, no sentido de não dar nenhum espaço a ele, no sentido de ser o organizador disso, e a pessoa pode perder o senso de ser. Então, mas E aí parece cair num vazio. Então, esse equilíbrio, muitas vezes, é muito complexo, né? Desculpa, Igor, segue. Porque aí já é uma coisa forçada, né? Não é mais o Atma fazendo o trabalho dele. Aí já é a pessoa querendo desconstruir o mínimo que ela tem para chegar no Atma. Ela não conseguiu nem manter aquilo que ela tem, como que ela vai deixar outra coisa aparecer? Então aí seria realmente errado. Mas é difícil mesmo para a pessoa normal, eu ou qualquer outra pessoa normal que não tem contato nenhum com isso, partir do ponto de uma coisa que a gente não conhece nada, abrir mão de tudo para deixar isso aparecer. E isso também é um impeditivo, né? Porque a gente fica o tempo todo tentando racionalizar e não deixa a coisa aparecer. Exatamente. Eu acho, isso que você disse agora no final, acho que é muito, muito especial. A gente fica tentando racionalizar demais. Mas a gente não pode jogar fora o racional, porque é ele que nos dá estrutura, né, para você não enlouquecer, não ficar um desvairado que não diz coisa com coisa e que flutua no vazio, né? Então, esse equilíbrio, por isso que é tão importante esse trabalho em grupo, né? Em grupo. Eu gosto muito de uma imagem que é muito comum a gente repetir, que é muito presente na tradição budista, que é o atravessar para outra margem, né?
O Buda atravessou para a outra margem. E quando ele chegou lá, ele bota o barco nas costas e continua carregando? Não. Você atravessou, você não precisa mais do eu. Acabou. Esse barco você já atravessou para a outra margem. Mas você não vai atravessar para a outra margem se você não tiver algo que te estruture para chegar à outra margem. A estrutura, o barco, o eu, não é o que você de fato é. Mas o nosso problema é esse lidar com as palavras, até porque todo o linguajar nosso é baseado em eu penso, logo eu existo, logo eu sei, logo eu juntei, eu carrego, eu faço. Já tentaram diminuir o eu das nossas falas? Você é referência para você mesmo, né? Então, eu acho isso muito interessante. Não é à toa que tanto a tradição Vedanta, quanto a Yoga, quanto o budismo e outras vão dizer da importância de você eliminar a vidya, né? E a vidya é o quê? É o fortalecimento desse eu. Não é jogar fora o eu, mas buscar um equilíbrio, exatamente como você disse, e como a Teresa também falou, é fazer uma abstração disso, né? Mas eu achei mais fácil estudando essa coisa do Vedanta do que, por exemplo, tudo isso na filosofia. Não sei. Para mim foi mais fácil começar pelo teosófico, mas cada um, esse que eu estava perguntando, a gente vai encontrando caminhos diferentes. E como eu acho bacana esse preenchimento que de um passa ao outro e vai nos ajudando a nos conduzir.